sejam muito bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Você está assistindo a mais um vídeo do nosso projeto especial Biblioteca do Crochê. São vídeos desenvolvidos especialmente para você que quer aprender crochê do zero ou para você que já sabe fazer crochê, mas quer aprender alguma coisa nova e diferente. Hoje a gente vai aprender a tecer essa composição de pontos que se chama ponto alongado alternado. O crédito desse livro está na descrição deste vídeo. Se você já assistiu alguns dos meus vídeos anteriores, sabe que estamos utilizando um livro italiano como base para tecer algumas amostras de pontos. E antes de começar a explicar sobre esse ponto, eu quero dizer o porquê que eu escolhi ele para a aula de hoje. Porque ele é uma composição muito simples, afinal aqui vamos trabalhar apenas pontos baixos. Vou até mostrar já o gráfico dele aqui para vocês. Então, como vocês podem conferir, é um gráfico muito simples, que contém como base o cordão de correntinhas, depois uma primeira carreira feita em ponto baixo normal e uma segunda carreira que começa a ser feita com ponto baixo alternado. Um ponto baixo normal e um ponto baixo onde a base dele vai ser o corpo do ponto de base da carreira anterior. E eu escolhi esse ponto, essa composição de trama, apesar de ser muito simples, para dizer que muitas vezes o simples é muito bonito. Então vejam como fica linda esta trama. E aqui a gente está falando de ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, às vezes, um detalhinho de onde inserimos a agulha já dá um outro efeito na composição de fios. Então, a Biblioteca do Crochê tem como intuito também, além de tecer as amostras juntos, também de mostrar que existe uma variedade enorme de composição de pontos e que a gente pode inovar um pouquinho, sabe? Ao invés de só tecer as mesmas coisas sempre, ou só ponto alto sobre ponto alto. Como aqui esta trama é uma composição de pontos baixos, é uma peça que vai demorar um pouquinho mais para crescer. Mas vamos supor que você está tecendo um chale, uma echarpe, uma estola, uma blusa, ou o que seja, até mesmo um caminho de mesa. E você pode incluir estas pequenas amostras, essas pequenas composições de pontos em determinados momentos da construção dessa peça, criando faixas, por exemplo, ou trabalhando num acabamento lateral com uma composição de pontos assim, um pouquinho diferente. Eu particularmente gosto muito quando a trama do crochê fica dessa forma que não dá para ver as carreiras exatamente, sabe? Quando os pontos ficam assim, bem misturados, criando uma trama até mesmo bem ornamental. Então, hoje a aula vai ser mais curtinha, a composição de pontos é bem simples, mas vejam como simples também pode ser muito bonito e como um detalhe, como inserir a agulha em um outro ponto da trama, pode criar efeitos muito interessantes. Então, eu queria dizer tudo isso antes de começar a aula de hoje. Eu até deixei já uma pequena amostra pronta para ir exemplificando para vocês enquanto eu estou falando tudo isso. E agora a gente vai, de fato, tecer essa trama juntos. Eu já deixei aqui a minha base preparada. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de fazer essa base, que na maior parte das amostras aqui do canal até hoje eu sempre criei uma basezinha, que é basicamente composta pelo cordão de correntes inicial, uma carreira de ponto baixo. Para esta base aqui eu fiz 2 carreiras de ponto baixo e eu tenho 10 pontos de base. E para essa trama pode ser tanto uma base com números pares ou ímpares que não vai afetar na construção dessa trama. Então aqui eu fiz 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo sem nenhum segredo, aquela trama que a gente já conhece, o desenho que a gente já sabe que se forma com ponto baixo sobre ponto baixo. E agora a gente vai começar a tecer a primeira carreira da construção desse ponto. Então, uma correntinha para a gente virar,
porque estamos trabalhando carreiras de idas e vindas. Este primeiro ponto aqui de base, eu vou fazer um ponto baixo normal. E agora, no ponto de base seguinte, ao invés de eu inserir a agulha aqui na cabeça deste ponto, que já está aqui na sequência, eu vou inserir a agulha na base onde esse ponto foi feito na carreira anterior. Por isso que eu indico fazer as duas primeiras carreiras de ponto baixo normal, ok? Para a gente ter esta parte construída e ter aonde inserir a agulha. Então, a gente salta essa cabeça de ponto, vem aqui na base da carreira anterior, insere a agulha, puxa o fio e traz esse corpo de fio. Não deixa ele aqui apertadinho embaixo, a gente traz ele para o ponto formar o seu desenho. E aqui a gente faz o ponto baixo normal. No ponto seguinte, a gente faz o ponto baixo normal, inserindo a agulha na cabeça do ponto da carreira anterior e faz ponto baixo. E agora aqui no próximo, a gente novamente insere a agulha naquele ponto de base de duas carreiras atrás. Puxa o fio e faz um ponto baixo. No seguinte, ponto baixo normal. No seguinte, o ponto baixo alongado. No ponto seguinte, ponto baixo normal. Em seguida, o ponto baixo alongado. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é para não criar pontos a mais. Então, a gente precisa identificar muito bem aonde está o corpo do ponto que a gente vai trabalhar, do ponto de base, e ver aonde está o pezinho dele inserido, ok? Porque é aqui que a gente vai inserir a agulha, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Agora aqui temos o próximo espacinho do ponto de base, faz o ponto baixo normal e aqui o último ponto da carreira, que está aqui bem visível, aonde inserir a agulha para fazer o ponto baixo alongado. E assim finalizamos a primeira carreira, que a gente já começa a ver um pouquinho dessa trama se formando. Agora a gente vai para a próxima carreira, faz uma correntinha e vira a nossa amostra. Novamente, eu vou iniciar aqui com um ponto baixo normal. E no próximo ponto de base, eu vou fazer o ponto baixo alongado, também nessa carreira, intercalando como fizemos na carreira anterior. Então, é um ponto baixo normal e um ponto baixo alongado. Um ponto baixo normal e um ponto baixo alongado. Importante frisar que, conforme a gente for construindo as carreiras, como vocês podem ver aqui, a gente não faz o ponto baixo alongado em cima de ponto baixo alongado. A gente faz o ponto baixo alongado em cima de ponto baixo normal, ok? Então, a gente tem que ir intercalando dessa forma também. Aqui no próximo ponto, vejam que é um ponto baixo alongado. Isso significa que em cima dele eu vou fazer um ponto baixo normal. E o próximo ponto de base, que é um ponto baixo normal, eu vou fazer um ponto baixo alongado. Então, precisamos apenas ficar atento a esse intercalar dos pontos, para assim a gente executar a trama bem certinha. Finalizei a segunda carreira. E aqui a gente já começa a ver um pouquinho mais do desenho dessa trama. Vamos fazer mais uma carreira juntos. Então, eu virei a minha amostra, tô aqui com o lado da frente, agora virado para mim. O primeiro ponto aqui da carreira, ponto baixo normal. O segundo ponto, ponto baixo alongado. E assim vamos fazer intercalando até o final dessa carreira. Então, como eu disse no início da aula, esta é uma construção muito simples, onde a gente só está trabalhando com ponto baixo, alternando entre eles ser um ponto baixo normal e um ponto baixo alongado, porém já é um efeito diferente. E são esses os detalhes que valorizam ainda mais as nossas peças, as nossas criações diárias do crochê. Então, aqui eu fiz até a carreira número 3 com vocês.
Conforme vocês forem crescendo essa amostra, vocês vão ver a trama ficando cada vez mais evidente. Aqui eu fiz 2 separadinhas para a aula de hoje, mas dá pra gente já ter uma boa noção. Então hoje é uma aula um pouquinho mais curtinha, um ponto de composição até bem simples, mas de efeito muito bonito, porque o simples também tem seu valor. Uma dica, para quem for trabalhar este ponto, para as tramas aparecerem ainda mais, eu indico usar fios de cores claras, porque um fio escuro não vai mostrar tanto o desenho da trama. Ok, amores? Espero que tenham gostado da aula de hoje e nos vemos na aula da próxima semana. Aqui na Crochê com Gato, a gente realmente acredita que o futuro é feito à mão. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!